Boa noite, gente. Olá, pessoal. Já estava aí, gente. Já estava aqui. Que ceia poderosa, abençoada, que a gente pode cear, ok? Quero até dar uma sugestão. Você que de repente tenha esquecido da ceia, se ao final do nosso culto você desejar que eu tenha 5, 7 minutos com você para ministrar uma ceia com você, você esqueceu, mas eu queria que você também ceasse também, não ficasse fora disso, ok? Pense bem, se você desejar, manda um alô para nossa cinegrafista, cinegrafista não, nossa... Faz tudo. Ok, bom, o tema da nossa palavra hoje é eis que ponho na tua boca as minhas palavras, ok? É sobre Jeremias. Eu estou num tempo que eu tenho, assim, gastado tempo estudando os profetas. E eu estou muito impactado com o chamado de Jeremias, porque ele, em algumas coisas, ele lembra a minha vida, meu início no ministério profético, porque a gente não nasce escolhendo o que a gente quer ser. Mas eu senti assim, quando eu começo a ler Jeremias, eu falo assim, cara, só tem uma resposta para a minha vida. Eu fui um cara que fui escolhido por Deus antes mesmo de sair da madre da minha mãe, do útero da minha mãe. Eu sei que Deus, ele me escolheu. E o tema hoje, eu ponho na tua boca as minhas palavras. E a primeira coisa que eu quero começar te dizendo é por que Deus começa o chamado de Jeremias dessa forma? Porque o mundo espiritual tem a sua linguagem e o mundo natural também tem linguagem. Então, a comunicação tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural é feito por linguagem, por palavras. Paulo disse em 1 Coríntios, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, Paulo fala os dois tipos de línguas, de linguagem que esses dois mundos que temos contato têm. E eu fiquei pensando por que Deus fala com Jeremias, eu ponho na tua boca as minhas palavras. E eu encontrei em Provérbios 18, 21, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqui nós vamos comer o fruto daquilo que as nossas palavras vão liberar. Então, a morte e a vida. Então, na tua boca, na minha boca, as palavras podem produzir vida ou podem produzir morte. E hoje eu quero começar dizendo que o Espírito Santo, ele está atrás de pessoas para encher essas pessoas com as suas palavras, porque o Espírito Santo sabe que uma palavra que sair da nossa boca pode mudar o destino de muita gente. Pode mudar a história de uma nação, de uma cidade, de uma família, da nossa vida individualmente falando. Então, hoje há uma procura do Espírito Santo, procurando pessoas que estejam dispostas a nem emprestar. Emprestar seria até agressivo a soberania de Deus. Dar a Deus a sua boca. Dar a Deus a sua boca para Ele usar da forma como Ele quiser usar. Então hoje eu quero pedir a Deus que haja um despertamento profético em cada boca, em cada pessoa. Que hoje o Espírito Santo encha as nossas bocas de palavras do céu. Que as palavras que venham assim encher a nossa boca a partir dessa noite não sejam palavras frutos de tudo que nós temos ouvido, nem de rede social, nem de nada, mas sobretudo que você deixe Deus encher a tua boca de palavras de vida, palavras que restauram, palavras com aquela unção de Hebreus 4:12. Porque Hebreus 4:12, a Bíblia fala, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então eu amo esse texto, que fala que a palavra ela não é morta, ela é viva. E a segunda coisa que Paulo fala, não foi Paulo, foi alguém que escreveu Hebreus, um anônimo disse assim, que a palavra de Deus também ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela produz um efeito. Então a palavra que sai da tua boca, são as palavras de Deus,
E a promessa de Deus é essa: as palavras que eu vou encher a tua boca, elas serão palavras eficazes, elas produzirão efeito. E se você abrir ainda mais Isaías 55, 11, a partir do versículo 8, por exemplo, a Bíblia fala: os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, como cantamos hoje, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra e a terra está distante do céu, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então quero começar te dizendo: Deus tem pensamentos e propósitos para mim e para você, que são pensamentos e propósitos definitivos, irrevogáveis, que não podem ser mudados. O que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua não pode ser mudado. E no versículo 11 de Isaías 55 ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Isso é powerful, é poderoso. Olha o que ele fala através de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela fará aquilo para a qual a designei. Então, quero dizer, é essa palavra de Isaías 55, 11, é essa promessa de Isaías 55, 11, é que Deus quer encher a nossa boca hoje. Ele está mandando dizer para você: assim vai ser a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir exatamente aquilo para a qual Deus a designou. Então, quero começar dizendo isso para você: Deus está procurando homens, procurando mulheres, procurando crianças. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a consagrar os seus lábios e a sua boca para ser voz profética de Deus para essa geração nesse tempo. Tudo que há em nós é do Senhor. O nosso corpo é dele, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é residência do Espírito Santo. Então, tudo que te compõe pertence ao nosso Deus. Então, eu quero te incentivar nessa noite: consagre a tua boca, consagre os teus lábios, sabe? Deixa o Senhor tocar nos teus lábios hoje, porque hoje Ele quer encher você de palavras do céu para você liberar para essa geração. Aliás, Deus sabe que a única coisa que pode mudar radicalmente qualquer situação nessa terra é a palavra que sair do seu trono. Através dos seus agentes, através dos seus profetas, através das suas profetisas, Deus quer usar a tua boca para mudar coisas nessa noite. Então, um outro profeta, só uma introdução, um outro profeta, Ezequiel 36, porque no fundo, Deus, a Bíblia diz que Deus pegou Ezequiel, falou: Ezequiel, vão dar um passeio, e Ezequiel deve ter pensado: ele vai me levar para um rincão, ou sei lá, daquela época, me levar para um churrasco, para alguma coisa. Ele pega o profeta Ezequiel e ele transporta Ezequiel numa visão, e ele põe Ezequiel no meio de um vale. E um vale cheio de ossos, não. Estavam cheios de ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. E a primeira pergunta de Deus foi: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Uma pausa aqui. Ezequiel 36, Deus tem uma promessa e tem um plano de restauração para uma nação. Todo Ezequiel 36, Deus usa aquele profeta para explicar detalhadamente o que ele queria, o plano de restauração dele para Israel. Então, acabou 36, imediatamente ele vem com Ezequiel 37. Então, 36, ele abre o coração dele. Ele fala do desejo de restaurar uma terra, o desejo de restaurar uma nação. 36, no capítulo 37, ele fala: Ezequiel, agora eu vou te dar a metodologia. Agora eu vou dar para você o caminho. Agora eu vou te ensinar como é que você restaura uma nação. Como é que você vai ver milagres nessa nação. Como é que você vai operar restauração nessa nação? Como é que você vai operar milagres nessa nação? Então ele escreve Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, e passa pela palavra. Ele enche Ezequiel da palavra. Ezequiel foi um profeta o mais transcendental do Antigo Testamento. Altas visões, querubins, serafins, ele via tudo, ele via mundo espiritual, ele tinha a palavra do céu. E Ezequiel 37, Deus então dá para ele uma metodologia para ele operar no poder do Espírito Santo e profetizar uma restauração nacional.
Irmãos, eu quero começar dizendo para você, Deus quer pegar você como pegou Ezequiel e quer falar, eu quero usar você para transformar essa nação. Eu quero usar você para operar restauração nessa nação. Eu quero usar você para dar um basta nesse Covid. Eu quero usar você para dar um basta nessa situação. Sabe, eu quero dizer que quando a gente recebe o manto profético, quando a gente recebe a unção profética, o Espírito Santo chacoalha a gente, ele mexe com a gente, e não nos deixa apenas como, assim, olhando para tudo que está acontecendo. Assim, pessoas que estão apenas assim, olhando, vendo. Não, nós não somos, assim, telespectadores, nós não somos. Há uma unção sobre a nossa vida. Há um plano de Deus profético para a nossa vida. Hoje Ele quer encher a boca de cada um de nós com palavras de vida, com palavras vivas. Mas eu quero dizer para você, Ele precisa de bocas nessa noite, que falem, que vão na contramão de tudo que o mundo já tem falado. Eu quero profetizar, se a igreja nessa terra se levantar, debaixo de um manto profético, uma unção profética, se a igreja falar assim, Deus, está aqui a minha boca, está aqui os meus lábios, e Ele vai, vou encher a tua boca, cara. Eu vou encher os teus, eu vou tocar os teus lábios, como eu fiz com Isaías, eu vou tocar os teus lábios e a tua boca vai se encher da minha palavra. Aí você vai ver que vai começar uma explosão de restauração nessa nação. Eu quero desejar você nessa noite, abra a tua boca e deixa Deus enchê-la de uma forma poderosa com coisas que vão produzir vida nessa geração, sabe? Libere palavras de vida, palavras de saúde, palavras de bênção, palavras de prosperidade, sabe? Eu acho legal do ministério profético, o interessante no ministério profético, o interessante na unção profética é que ela não está presa às determinações dessa geração. A unção profética não está presa. Quando Deus enche a nossa boca com uma palavra, eu quero dizer, essa palavra, ela tem poder para destruir, para arruinar, mas também ela tem poder para restaurar e para edificar e para plantar. Foi isso que Deus fez com Jeremias, sabe? Agora, quando Deus levanta Jeremias, é um contexto histórico interessante, porque o texto começa que ele começa falando de um rei chamado Josias. E ele fala, Deus levanta Jeremias nos tempos de Josias. Eu comecei a procurar, já sabia um pouco da história, da biografia de Josias, pesquisei mais um pouco. Que tempo era esse? Que contexto histórico era esse? Para Deus levantar um homem com um chamado tão impactante, um homem com um chamado tão determinante, um homem com um chamado tão poderoso. Um homem que o próprio nome dele já era um nome assim, ele tinha que se levantar, sabe, até debaixo da unção que o nome dele carregava. O nome dele, Jeremias, significa, Yahvé designa e Yahvé estabelece. Então ele precisava ser usado debaixo dessa unção. Deus deu para ele uma unção que Deus ia designar e Deus ia estabelecer. E quando Deus estabelece uma coisa, ninguém pode mudar. Quando Deus estabelece coisas, ninguém pode promover mudanças, ninguém. Sabe, eu creio que Deus está pronto para liberar palavras e coisas para abençoar essa geração, sabe? E o contexto histórico é o seguinte, do profeta Jeremias, eu coloquei aqui, você vai encontrar esse contexto em 2 Reis 22 e 23, capítulo 22 e 23, a história de Josias, eu escrevi aqui, que tempo é esse? Primeiro rei Josias, Josias significa curado por Jeová. Vou contar um pouco da história de Josias. Josias foi um menino que aos 8 anos recebeu o trono de Israel. Com 8 anos de idade, foi o rei mais novo da história de Israel, com 8 anos. Ele já vinha de uma linhagem comprometida, porque o avô dele era Manassés, um dos piores reis de Israel. E depois de Manassés veio, sabe, um outro, sabe, também um dos piores reis de Israel. E o que acontece? Diz a palavra de Deus, que não importa a histórica do avô dele nem do pai dele. Deus olhou para Josias com 8 anos de idade, viu o coração dele, tão pequeno, e falou, esse cara eu vou usar para tentar mudar a história de uma nação. E nesse contexto, com 8 anos de idade, Josias foi estabelecido rei. Não obstante a história do seu pai Amon, do seu avô Manassés, histórias tristes, porque o relato que se fala do avô e do pai de Josias era que eles foram péssimos reis, maus reis, não fizeram nada daquilo que os pais
abençoados fizeram no passado. Eles cometeram idolatria, cometeram, sabe, várias coisas, sabe? E a pior tragédia de que a gente vê no livro de 2 Reis 22, 23, que Deus levanta Josias, é que Israel já não tinha mais contato com a palavra. Israel não queria mais saber da palavra, não sabia mais onde estava a palavra. Israel estava assim, sendo guiado por sei lá o quê, pelos deuses estranhos, pelas palavras dos deuses estranhos, pela idolatria, pela feitiçaria. Então Israel estava sendo guiado por essas coisas. Por quê? As palavras da lei desapareceram de uma nação. E a gente sabe que uma palavra, quando uma nação despreza a palavra de Deus, coisas não muito boas acontecem. Uma nação que rejeita Deus e a sua palavra, sabe, não é uma questão de você profetizar desgraça, mas se existe uma esperança para uma nação, é quando Deus é o Senhor dessa nação, porque diz o Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se essa nação de Israel abre mão do governo de Deus, abre mão da presença de Deus, abre mão dos mandamentos de Deus que foram dados através de Moisés, então essa nação não está vivendo um tempo bom. Tudo fruto do péssimo comportamento do pai e do avô de Josias. Então, com 8 anos, esse menino se levanta. E interessante é que a primeira coisa que ele faz, ele pede um escrivão chamado Safã, e para ir até o templo estava quebrado, o templo estava destruído, o templo estava com poeira, o templo não estava numa condição muito boa. E quando o homem que ele enviou chega lá, para surpresa desse homem, no meio das coisas lá, tudo velhas, ele encontra o livro da lei. Ele encontra o livro da lei. E ele olha, cara, que joia preciosa. Parênteses. Irmãos, eu vou te falar hoje, nessa quarentena eu quero dar uma boa notícia para você, ou então pelo menos te incentivar. Coma a palavra, leia a palavra, medite na palavra, aspire na palavra, suspire a palavra, se embebede da palavra, faça tudo com a palavra, aproveite, conheça mais a palavra, respire ela, porque a palavra tem vida para você, a palavra tem caminhos para você, a palavra tem saídas para você. A palavra tem, sabe, milagres para você. A palavra tem direção para a tua vida. A palavra tem revelação para o seu ministério, para o seu chamado. A palavra é a voz de Deus que vai ecoar nesse tempo de quarentena, de pandemia. Sabe, eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas epístolas, ele fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ninguém pode prender a palavra de Deus. Nós, pela pandemia, pelas exigências da pandemia, ainda ficamos presos dentro de uma casa, mas eu quero profetizar hoje, ninguém nessa terra pode prender a palavra de Deus. Paulo bradou e disse, a palavra do Senhor não está algemada. Eu estou aqui pagando um preço, mas eu quero dizer, enquanto eu estou aqui preso, a palavra que eu ministrei em Éfeso, em Colossos, em Filipos, na Galácia, a palavra que eu liberei na Europa, na Ásia, eu sei que ela está viva, circulando por aí, e aquele texto de Hebreus 4:12 vai se cumprindo, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Não é um mero livro de filosofia, não é um mero livro de sociologia, não é um mero livro de psicologia, não é um mero livro, A palavra de Deus fechada é um livro qualquer. A palavra de Deus fechada numa estante é um livro qualquer, mas a palavra de Deus, quando você abre e você deixa Deus encher a tua boca, o seu interior, o seu estômago da palavra, se alimenta da palavra, então você vai ver o que a palavra é capaz de produzir na sua vida, na vida dos que estão em sua volta. Então preste atenção, esse homem, ele lê a lei, ele primeiro se quebranta, ele chora. Josias chora, ele reinou 31 anos. Ele chora de ver como a palavra de Deus foi rejeitada, como a palavra de Deus ela foi abandonada,
como a palavra de Deus ela foi desprezada. E se eu desprezo a palavra, eu estou desprezando Deus. Não tem como você rejeitar a palavra e continuar amando Deus, porque Deus sempre vai usar a sua palavra para se relacionar com você. Deus não vai usar outra coisa, ele vai usar a palavra. Então Josias, quando o escrivão chega, fala aqui que eu encontrei. Anos a palavra cheia de poeira. Essa é uma das razões, irmão, das vezes da nossa tragédia, do nosso caos. Nós acreditamos por muito tempo que a gente consegue viver sem palavra de Deus e sem a presença de Deus. Nós acreditamos por muito tempo que, às vezes, a nossa faculdade, o nosso dinheiro, o nosso chamado, ou até a nossa igreja, que são coisas suficientes. Cara, nada disso sem Deus tem valor. Nada disso sem a palavra de Deus tem valor. Então hoje eu quero te despertar, eu quero te incentivar. Eu não sei há quanto tempo você não pega a Bíblia, mas pega a sua palavra, lê a palavra, se encha da palavra, se embebede da palavra, deixa Deus te encher da palavra. Porque ele fala, eu estou procurando bocas para encher essas bocas da minha palavra. Das minhas palavras. Não são palavras de homens. Ele quer encher a tua boca das minhas palavras, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que acontece? Ele chora e ele pega depois que ele chora diante do povo, ele envia mensageiros para procurar uma profetisa chamada Ruda. E Ruda, então, H-U-L-D-A, Ruda. A profetisa Ruda, então, leva lá para ele e diz que nós achamos. Então essa profetisa, ela começa, eu dividi essa palavra da profetisa Ruda em 2 momentos. O primeiro, uma palavra séria de juízo. Uma palavra para o povo de Israel, dizendo, vocês abandonaram a palavra. Vocês acreditaram que sem a palavra de Deus vocês iam adiante. Vocês acreditaram, e assim, irmão, hoje, Deus, nessa quarentena, eu quero dizer uma coisa, Deus quer curar a nossa vida da emancipação de Deus, da independência de Deus. Quero dizer, sem Deus nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Sem a presença do Senhor nós não vamos vencer. Podemos ter uma boa fé, uma boa política, um bom não sei o que, podemos ter tudo, mas eu quero dizer para você, nós precisamos urgentes do Deus de Israel, do nosso Criador. Você precisa entender que, tão certo como o ar que você respira, como o oxigênio, você não vive sem oxigênio, você não pode viver sem Deus. Então a primeira parte da profecia Ruda, ela fala, o povo abandonou a palavra, e ela então, o que aconteceu? Ela fala, então, por causa disso, o povo se envolveu com idolatria, com feitiçaria, o povo se envolveu com pecado, com os ídolos. E Deus falou assim, ela falou assim, vai vir juízo sobre essa nação. Sabe, irmãos, só Deus sabe quando eu estou preparando palavras, como é difícil quando Deus começa a falar de juízo. Nós não gostamos de falar de juízo. Nós não gostamos de falar de julgamentos de Deus. Nos sentimos até pesados. Nos sentimos até pessoas assim, cara, não vou falar isso não, que nós estamos habituados a ouvir de Deus só coisas que massageiam o nosso ego, ou pelo menos acreditar que Deus está bancando o nosso egocentrismo, que Deus está bancando a nossa independência dele, que parece que Deus está assim, não, faz o que vocês quiserem, está tranquilo, importante que Ele ama a gente mesmo. E porque Ele ama, Ele disciplina. Porque Deus ama, Ele disciplina. Se Deus olhar para esses tempos e ver, a começar por mim, a gente caminhando por um caminho tortuoso, o Espírito Santo vai se levantar e o decreto profético Ele está pronto para endireitar as nossas veredas. Ele está pronto para guiar a gente por um caminho plano. Então, quero dizer para você, aproveite esse tempo. E no segundo tempo da profetisa Ruda, ela fala uma coisa que eu achei interessante. Ela fala, olha, apesar do juízo que Deus está trazendo sobre Israel, na segunda parte ele fala assim, mas Josi, manda dizer para o teu rei, aquele menino, aquele rapaz que está lá, diz para ele que eu, o Senhor, não vou deixar ele ver as desgraças que vai vir sobre aquela nação. Você tem noção do que essa profecia está falando? Eu vou poupar aquele homem, porque ele fez a reforma espiritual, ele chacoalhou a decadência espiritual da nação,
Josias foi um rapaz, menino depois um rapaz, que chacoalhou a frieza espiritual, chacoalhou a decadência espiritual da nação. E Deus olhou para ele e falou assim, cara, eu não quero nem, você não vai nem participar do que eu vou fazer aqui nessa nação. E realmente Josias foi embora. Deus o levou mais tarde, cumprindo a palavra da profetisa Ruda, sabe? Então eu quero dizer para você, aí vem, o que isso tem a ver com Jeremias? Porque é nesse contexto de decadência espiritual, nesse contexto de decadência, de idolatria, de feitiçaria, nesse contexto, sabe, de onde os ídolos eram os ídolos da nação, sabe? É nesse contexto que Deus chama Jeremias de uma maneira tão tremenda. E ele fala uma coisa para Jeremias que me impacta, tem um pouco a ver, um pouco com a minha vida, porque ele fala no versículo 4, primeiro ele fala assim, hoje eu te constituo sobre as nações. Irmão, toda vez que eu leio esse texto eu lembro da GPN. Ele falou, eu te constituo sobre nações e sobre reinos. Irmãos, eu não sei, mas eu estou com uma impressão forte de que a segunda glória do propósito da GPN vai ser maior do que a primeira. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação mais forte. Tenho certeza que nós vamos sair, sabe, dessa situação toda, sabe, nós não vamos sair derrotados. Eu tenho uma impressão que o que Deus tem preparado para a GPN, vocês lembram do arco que cada vez mais que eu preparo essas palavras, eu continuo sentindo o arco, Deus puxando a cada semana que eu venho falar com vocês, Ele puxa mais o arco. Eu falo, Espírito Santo, vai arrebentar o arco. E Ele está puxando, Ele está puxando, Ele está puxando. Eu falei, só vai parar na hora certa. Eu vou dizer a hora que Ele soltar a flecha chamada GPN. Eu tenho certeza, cara, que tem países que estão nos esperando, tem cidades nos esperando, tem cidades do Brasil nos esperando. O chamado da GPN é esse, nós não vamos ficar presos, sabe? Eu quero profetizar que o tempo que nós estamos com a igreja fechada, a física fechada, vai ser um tempo também que a segunda glória da nossa casa vai ser maior do que a primeira. Vai ser um tempo em que eu vou dizer para você, Deus vai fazer tudo muito rápido na nossa igreja, vai fazer tudo muito tremendamente poderoso na nossa igreja. Eu tô animado com o que Deus vai fazer. Eu não estou preso à pandemia, eu estou preso à visão celestial. Paulo disse em Atos 26:19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, quero dizer para você, a GPN, ela vai tocar os continentes, porque Deus está preparando os campos para a ceifa. Deus está preparando as nações para se ganhar almas. Eu quero dizer para você, prepare-se, porque tudo o que está acontecendo no mundo hoje é Deus preparando o mundo para a colheita, é Deus preparando o mundo para a ceifa. Nós vamos ter uma colheita poderosa. Pós-pandemia, nós vamos ter uma colheita poderosa. Vamos ter uma colheita poderosa. Vamos ter uma colheita porque o desejo de Deus é almas, é almas, é almas, é almas, é almas. Aleluia. Ele fala, hoje eu te constituo. É muito bom ser constituído por Deus, irmãos. Eu não escolhi ser profeta. Ele me escolheu ser um profeta. Eu nunca pensei na minha vida ser um profeta. Como Regina ministrou na ceia hoje, o amor dele me constrange. Hoje no estudo eu falei uma coisa muito forte. Eu falei, ele deu o melhor dele por nós, que éramos tão ruins, tão piores do que qualquer coisa. Ele deu uma coisa tão boa chamada Jesus por nossa causa. Amamos Jesus. E ele fala, então, te constitui sobre cidades e nações, sobre reinos. E ele fala assim, eu tenho uma coisa para te dizer, Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Jeremias 1,4, ele fala, e antes que você saísse da madre, eu te consagrei um profeta para as nações. E a primeira coisa que eu pergunto aqui para mim e para você é, quem durante todo esse tempo tem governado a tua vida? Irmãos, eu não escolhi ser profeta, eu não escolhi ser pastor. Desculpa, falar a verdade. Todo mundo conhece a história que eu prego na igreja, né? Eu não escolhi ser isso aqui. O Senhor me escolheu para ser isso aqui. Eu queria seguir uma vida diferente. Desde que eu me converti, eu queria seguir uma vida diferente. Ele sabe disso. Quando eu fui fazer minha faculdade, eu pensei em fazer provas para fazer ótimos concursos para ganhar dinheiro.
Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, eu queria fazer curso de inglês. Agora eu dei uma aloprada, agora eu estou assistindo tudo em inglês. Eu decidi que eu vou aprender inglês. Estou vendo filme em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, tudo em inglês. Eu vou sair ô maluco muito bem disso aí. Vou sair abençoado. Mas o que é tremendo, o que é sobrenatural, é quando você entende. O que você entende. O que você entende é que você precisa entender o que é Deus governar a sua vida. Eu conheci pessoas ao longo desses anos que falam assim, quer ver? Senhor, faz da minha vida o que você quiser, mas não é assim. Nós não deixamos Deus fazer o que Ele quer. Começamos a estabelecer votos de tolos com Deus. A gente fala, Senhor, a hora que acabar eu vou fazer, a hora que não sei o que eu vou fazer. A sensação que você tem é que parece que Deus é meio tolo também, porque a gente começa a fazer promessas para Ele que nós não cumprimos. Entregamos uma vida para Ele, mas não deixamos Ele governar. Quando eu acabar a minha faculdade, quando eu me aposentar, quando eu não sei o que, começa cheio de promessas. Eu quero dizer para você, tem horas que Deus ele fez com Jeremias, eu quero você, eu escolhi você, antes de você ser formado na madre da tua mãe, eu te ungi. E antes de você saísse dessa madre, eu te consagrei. Então você não tem escolha, Jeremias. E eu vou dizer para você, Deus sempre sabe o que é melhor para a gente. Se a gente não tem capacidade de cumprir os nossos votos, a Bíblia fala, Eclesiastes 5, nem faça votos. A coisa começa a complicar quando a gente faz voto. Não faça voto. Vive a vida que você quiser viver, sabendo que Deus está sempre atrás de você, porque Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Então, quero dizer para você, eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando, falei, da minha vida um pouco. Deixa eu falar rapidamente com você, que eu já estou indo para os finalmente. O que acontece? Eu fiquei pensando na minha vida, eu me converti com 17 anos. Eu fui batizado com 19, em 1983, fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá, Deus falou 3 coisas comigo, vocês já conhecem, quem é da igreja sabe. Ele falou, eu vou te levar em muitas partes desse planeta, uma verdadeira multidão está à tua espera. Eu nunca imaginei que seria pastor de uma igreja para cidades e nações e para abalar reinos. Mas quando Deus fala, é poderoso. Quando Deus governa, é melhor ainda. Hoje eu quero te dizer, eu escolhi uma boa parte. Porque quando eu cheguei na minha conversão, eu via os meninos da minha idade, tudo, e é normal isso, faz parte. Sabe, a gente que às vezes viveu o propósito do outro, quer viver a vida do outro, só que a gente se esquece de que é Deus quem escolhe a nossa vida, de que é Deus que estabelece as coisas para a nossa vida. E eu queria fazer, eu sempre fui fascinado com o negócio de inglês, vocês sabem disso, né? Mas eu sempre, desde aquele tempo, eu já falei, vou estudar inglês, aquele garotinho da presbiteriana, tudo 19, 20, 23, tudo falando inglês, eu falei, vou fazer, aí vou fazer uma faculdade, que eu vi todo mundo estudando, a escola técnica da Tijuca, eu vi todo mundo estudando, eu falei, vou estudar também, eu fui no embalo, até que eu ouvi uma voz do céu que me disse assim, eu falei, vou fazer uma faculdade, ele falou, já faz um seminário, não, eu não quero fazer seminário, eu quero fazer faculdade, todo mundo faz faculdade, Serginho vai lembrar, Júnior faz faculdade, o outro faz faculdade, não sei quem faz faculdade, Samuel faz faculdade, e todo mundo faz faculdade, eu quero fazer faculdade, quero estudar. Eu falei, Gerson, faz um seminário. Eu aprendi desde cedo uma coisa que é determinante na minha vida, eu aprendi que a voz do Espírito Santo é a melhor coisa que uma pessoa pode ter na sua vida. E eu aprendi. Ele falou, faz uma faculdade, fui fazer um seminário. E eu vou dizer para você, eu me formei em bacharel em teologia. E eu ouvi pessoas falando para mim assim, sabe? Vai ganhar o que com teologia, Gerson? Tem horas que você não tem que estar preocupado com o que as pessoas estão, tem que preocupar o que Deus está falando. Eu ouvi várias vezes, tu vai ganhar o que com teologia? E aquilo me bombardeava. Eu sei que as pessoas me amavam, mas era uma voz terrível, porque me jogava num conflito muito grande. Vamos com teologia. Eu fui ali, e várias vezes eu ouvi as pessoas, vai ganhar o que com teologia, vai ganhar teologia. Mas eu obedeci. Me formei em teologia. Eu vou dizer, eu agradeço a Deus por aquele tempo.
Porque a Bíblia fala que Deus é Senhor dos tempos e das estações. Ele sabe o que Ele faz. Bom, a única certeza que eu tinha é que Ele me escolheu como escolheu Jeremias. Antes que eu saísse da madre, Ele já tinha planos estabelecidos para a minha vida. Aleluia. Ele me constituiu para tocar cidades e nações. Glória a Deus. E o mais lindo de tudo é que Ele me deu para a gente um povo que está debaixo dessa unção. Eu vou dizer para você uma coisa, meu amigo. Nós vamos tocar os continentes, mas não para nossa glória. Vamos tocar o país de Gales, uma dessas nações frias, uma dessas nações que precisam do avivamento, da presença da glória. Vai chegar a nossa hora. Se prepare. Ele está esticando cada vez mais essa flecha, esse arco, mas a hora que ele soltar, nós vamos muito longe. Eu abençoo seus recursos em nome de Jesus. Que você tenha recursos, porque propósito e provisão caminham juntos. Então ele fala, olha, a pergunta hoje é quem está governando a sua vida? Pare nessa pandemia e pense sério nisso. Quem está no governo da sua vida? Aprenda uma coisa. Deus vai trazer direções para a sua vida que vão completamente na contramão até dos teus sonhos. Na contramão do que você quer. Na contramão do que o seu pai e sua mãe estabeleceu para você. Na contramão, porque tem coisas que Deus faz que Deus às vezes ele vai na contramão. Sabe por quê? Porque Ele é quem governa, Ele é onisciente, Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Então Ele sabe o que vai estabelecer para a tua vida. Eu vou dizer para você uma coisa, a melhor coisa que tem é você andar no centro do propósito de Deus. Agora, para terminar, ele vai usar aqui terminologias da agricultura e da arquitetura. Olha o que ele fala para Jeremias. Eu te constituo sobre nações e reinos. A mensagem dele é misturada com coisa destrutiva e construtiva. Que eu nunca vi, não tem na Bíblia um chamado desse, tão antagônico. Ele fala assim, eu te constituo para você arrancares e derribares. Então arrancar é a agricultura, derribar é alguma coisa, um altar, uma coisa que construído. Ele fala, seu chamado é para destruir e para arruinar. Irmão, que chamado doido. Chamado louco de Jeremias. Você vai arrancar e vai derribar. Você vai destruir e você vai arruinar. Ele fala, e você também vai edificar e você vai plantar. Eu quero terminar a palavra hoje perguntando para você, quem está governando a sua vida? Se você não pode cumprir uma promessa com Deus, não faça voto. Porque Deus leva a sério tudo que sai da nossa boca. Eu me lembro quando eu estava prestes a me formar. Eu sempre tinha um sonho de fazer, eu queria ganhar dinheiro, né? A gente tem aquela coisa, para complementar a renda. A gente vem com as coisas assim, mas é bom se eu tivesse passado. Mas ele não quis isso. O Espírito Santo estendeu a mão e falou, eu quero você para mim, Gerson. Eu quero tua faculdade para mim. E eu fiz uma oração para Deus. Meia contragosto. Porque eu estava animado, eu acho que se eu fizesse um bom concurso, eu passaria. Você passou para a Fundação Getúlio Vargas. A Regina está lembrando aqui que eu passei para a Fundação Getúlio Vargas. Eu seria um economista, mas Deus não quer que eu seja um economista, Deus quer que eu seja um profeta. Podia ser economista profeta lá. Mas a gente tem que aprender que eu é que sei que planos têm a teu respeito, planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que desejas. Então presta atenção. Pediu minha faculdade. Eu peguei e falei assim, toma aqui, Espírito Santo, faz só um favor para mim. Me coloca dentro do ensino público. Porque eu não posso partir dessa terra sem falar para essa galera de adolescentes e jovens o que você fez na minha vida. Ele fez assim, então você vai passar. Primeiro concurso que eu fiz para professor, eu passei. Porque é assim. Pergunta como é que eu passei? Eu passei. Pergunta como é que eu passei para a faculdade? Eu passei. Ué,
Tem coisa que não tem explicação. Eu não vou falar para você, não, Gerson é inteligente. Eu sou inteligente mesmo, tudo bem. Mas Gerson é inteligente, é o supra-sumo da inteligência. Não, irmão, não é assim não, brother. Eu conheço os meus limites naquela época, tá? Eu não fiz pré-vestibular, não fiz nada. A Regina ficava me apurrinhando, falando, Gerson, faz vestibular para UF, faz vestibular para UF. Eu ficava te incentivando. Ficava me incentivando. Ela tá aqui, Gerson, apurrinhando, não, incentivando. Então, ficava aqui me incentivando. Mas ela estava vendo coisa. É bom lidar com gente profética. É bom lidar com gente que tem visão profética, porque ela estava vendo coisas em mim que nem eu estava vendo. Ela falou, Gerson, faz vestibular. Resultado, todo mundo conhece. Fiz o vestibular, primeiro que eu fiz, passei. Olha, eu sou muito inteligente mesmo. Sanário. Foi porque um dia eu estava para terminar. Vou fechar aqui, senão eu fico falando. Eu toco o violãozinho bem baixinho pra gente, pra ti. Eu estava passando na Alameda São Boaventura. Um profeta falou para mim assim. Estava abastecendo o carro em frente à Vila Ipiranga, lá no Fonseca. E eu passei assim, ele, pastor Gerson, me chamou. E eu cheguei perto dele e eu falei, o que ele vai fazer? Ele nem olhou para minha cara, para o meu rosto. Naquele tempo ele pegou o cheque, abastecendo para pagar o abastecimento, ele foi para cheque para pagar. Ele falou assim, você sabe que Deus vai abrir a porta de uma faculdade para você, né? Eu falei, esse cara é meio doido. Você sabe que Deus vai abrir, enchendo o cheque para pagar o abastecimento. E eu saí dali com aquela palavra. Porque Deus não é homem para mentir. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, Ele vai fazer. Quando Deus fala que vai fazer algo com a GPN, Ele vai fazer. Eu creio que Deus não é homem para que minta. Ele fala, Ele faz. Mas é muito bom estar debaixo de um manto profético. Um dia eu falei para o irmão da igreja, sabe qual é o problema das vezes das pessoas? Nós estamos debaixo da nuvem profética, mas nós não somos atingidos pelo profético. E a pior tragédia que pode acontecer é você estar debaixo da nuvem profética e viver no natural aqui embaixo, o tempo inteiro. Deixa o profético te tocar, irmão. Deixa o profético tocar e transformar a tua vida e impactar o seu chamado. E esse irmão liberou a palavra. Ele hoje está nos Estados Unidos. E eu passei pela faculdade. Queria um dia encontrar com ele para falar isso para ele. Então Deus é bom. Agora, o capítulo, Jeremias 1, 11 e 12. Deus faz uma pergunta para Jeremias, eu quero terminar fazendo essa pergunta para mim e para você. Porque Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, o que vês? O que você está vendo? E eu pergunto para você hoje, o que vês? O que você está vendo? Jeremias fala assim, eu estou tendo uma visão, estou vendo a vara de uma amendoeira. Uma coisa absolutamente insana. O que você está vendo, Jeremias? Deus deu uma visão para o cara de uma vara de amendoeira. Deus fala assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Sabe por quê? Porque a amendoeira, ela é uma árvore, é a primeira árvore a florescer no inverno. E quando chega o tempo de uma amendoeira florescer, ela floresce. Ela floresce. E Deus falou, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Sabe, hoje eu quero dizer, o que você está vendo? O que vês? Você está disposto a entregar a tua vida hoje para o Senhor? Em 1990, Deus falou comigo. Encaixa para orar. Em 1990, Deus falou comigo. Quando Ele me chamou para ser pastor tempo integral. Me chamou para ser pastor tempo integral. Quando o pastor me convidou para ser pastor em Niterói, tempo integral, eu saí em crise. Almocei com ele, um galeto maravilhoso em Niterói ali. Ele pagou um galeto para mim e me fez uma proposta para trabalhar tempo integral. Eu saí ali pela Aurélio Leal. Quando eu cheguei na esquina do Correio, eu
Até hoje eu tenho esse hábito. Eu gosto de olhar as headlines, as notícias de capa, né? E eu parei, eu falo inglês e confira que a galera aqui aí. Legal. E eu parei, isso em 1990. O cara me fez um convite, eu fui pensando, mas eu trabalho numa empresa, eu tenho ticket restaurante, eu tenho plano de saúde, tenho tratamento dentário, eu tenho... Aí eu falei, não, esse negócio de tempo integral, de ser pastor e viver para o reino, não sei o que, não sei o que. Quando eu virei em frente ao Correio, tinha uma banca de jornal, que hoje é uma banca lá, mas é outra coisa lá. Estava assim, naquela época, governo federal pretende demitir, não sei se era 3.600, era uma coisa 360, 3.636 mil. 1990, governo federal pretende demitir. E ali eu fiquei uns 10, 15 minutos paralisado naquela notícia. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. É que ele falou comigo, em 1990, Gerson, vai chegar um tempo nesse mundo que não vai haver mais estabilidade de emprego. 1990, irmão. Vai chegar um tempo que não vai haver mais estabilidade de emprego. E Deus falou assim, eu sou a tua fonte de suprimento e provisão. E ele me deu um texto, ele falou, Gerson, eu lê Efésios 3:20. Ele foi me nocauteando, eu fiquei assim, cara, 1990. Ele falou, não vai haver estabilidade de emprego. É esse mundo hoje, é 1990 que estava me revelando aquilo ali. Nossa estabilidade é o Senhor. Sabe o que diz Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Hoje eu não me arrependo. Tenho uma família. Eu ouvi uma frase do Espírito Santo que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Gerson, quanto mais você viver o meu propósito, mais a tua casa vai ser abençoada. A segurança da minha família é cumprir o propósito de Deus. Deus abençoe você. Pastora Regina, na hora que Deus mandar você orar aí. Vamos orar. Eu creio que todos nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Para onde eu olho, Bela? Eu creio que todos nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Você recebeu uma palavra, Gerson recebeu uma palavra. Em um momento Deus disse para ele, não entra por essa porta. Passou no concurso, nós estávamos começando a nossa vida de casados. E ele passou para a Fundação Getúlio Vargas, ele foi chamado. E Deus falou com a gente para que ele não fosse. Não pense que em alguns momentos depois eu pensei assim, acho que eu me arrependo, acho que eu errei, né? Acho que eu entendi errado. Acho que eu errei, acho que nós erramos de não ter ido. Nossa, né? Mas depois, né, Deus, ele fez a faculdade, fez uma faculdade, e aí Deus deu a ele a oportunidade de trabalhar, de fazer um concurso passar. Porque Deus, ele é assim, né? Ele tem o governo. E eu sei que ele tem uma palavra no teu coração, para o teu coração. Talvez você seja um daqueles que está sendo levado para o mundo dos negócios. Talvez você seja aquele que está sendo levado para dentro das universidades. Talvez você seja aquele que Deus colocou uma palavra no teu coração e você vai ser um grande empresário. Talvez você seja aquele ou aquela que Deus está colocando uma palavra e que você vai ser uma mãe exemplar, maravilhosa, vai criar filhos. Vai ser uma mulher, uma dona de casa, né? E você vai fazer muito bem o que você foi designada para fazer com a palavra de Deus agarrada aí no teu coração firmemente, né? Tem pessoas que Deus está conduzindo, vai ser uma grande advogada, né? Nós temos 2 pessoas na igreja que eu creio que elas serão 2 grandes advogadas. Eu sempre falo isso para elas, Danusa e Márcia. Vão ser 2 grandes advogadas. Amém. Porque Deus está mudando a história delas. Porque Deus tem uma palavra, sabe? Porque não é só o que você faz, é o que a palavra de Deus. Sabe, nós temos engenheiros na igreja. Então, sabe, cara, vocês vão ser tremendamente usados na construção civil. Porque isso tudo que está aí vai passar. Uma hora isso muda. E Deus vai honrar você.
Só permaneça nele, conectado, sabendo o que ele está falando, o que ele está dizendo. Não perca a palavra dele, aquilo que ele colocou na tua boca, sabe? Como o Gerson pregou. Porque isso é a grande coisa, é o grande valor, é a coisa mais preciosa que você tem. Então esteja você, aonde você estiver, esteja debaixo de uma palavra de Deus. Flua através da palavra de Deus. Flua através da palavra que Deus colocou na tua boca, sabe? Feche seus olhos, vamos orar agora. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite. Nós exaltamos o teu nome nesse lugar. Hoje, Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Hoje, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, sabe, a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Hoje, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Nós hoje, Senhor, colocamos a nossa vida diante da tua presença. Sabe, o rei Josias, ele encontrou a palavra de Deus que estava perdida. E hoje, Senhor, eu quero te pedir, sabe, se a palavra de Deus se perdeu na vida de alguém, se alguém perdeu o time, se alguém perdeu o tempo, se alguém perdeu a conexão, se por acaso a palavra se perdeu, ficou esquecida, aquilo que foi falado ficou perdido pelas circunstâncias, pelas situações, Pai, no nome de Jesus, hoje aquela palavra que foi perdida, a mesma unção que o Senhor trouxe sobre, sabe, o reinado do rei Josias, né, que fez com que a palavra que havia se perdido, ela fosse encontrada, sabe, no nome de Jesus, aquele jovem que perdeu a palavra, sabe, que essa unção, ela venha sobre você nessa noite, e a palavra que Deus te deu, o chamado que Ele colocou na tua vida, que ele seja, sabe, novamente encontrado, aquele adolescente, sabe, aquela criança, aquele adulto, aquele pai, aquela mãe, sabe, aquele homem, aquela mulher que perdeu por algum momento, por alguma circunstância, a palavra, aquilo que lhe foi dito. Pai, nesta noite nós pedimos ao Senhor que a mesma unção que estava sobre o rei Josias, sobre o governo dele, sobre o reinado dele, e fez com que a tua palavra que havia se perdido, ela fosse encontrada de novo. Pai, nessa noite nós te pedimos que essa palavra, sabe, que um dia foi liberada sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Deus, sobre a nossa descendência, Jesus, palavras que foram ditas anteriormente sobre a nossa descendência, que essas palavras, elas sejam encontradas, elas sejam levantadas e elas edifiquem, elas construam, elas ponham de pé, elas ergam, elas levantem, elas, sabe, estabeleçam aquilo que precisa ser estabelecido nessa noite. Nós declaramos isso, sabe, que você seja edificado, que você seja construído a partir da palavra que Deus deu para a sua vida. Que tudo aquilo que você venha fazer, que aonde quer que Deus te leve para você reinar e governar, você seja dirigido pela palavra de Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém.